sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios, fundador da Universidade Virtual do Vassoler e apresentador do programa Filosofia do Cotidiano na TV 247. Muito boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas, boa tarde a todos vocês. Segunda-feira, 27 de outubro de 2025, e nós estamos aqui para mais uma aula ao vivo com o Vassoler. Peraí, gente, taca a vinheta, produção. Vamos lá, pessoal. Hoje, dia 27 de outubro de 2025, é dia do 80º aniversário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o maior líder popular da história do Brasil, e junto com Getúlio Vargas, o maior estadista da história do Brasil. E, certamente, um dos mais importantes líderes da história política, certamente muito importante como líder mundial, hoje transcendendo o próprio Brasil. Essa aula com Vassoler, a partir de relatos de um São Bernardense da classe trabalhadora. Eu nasci de coração em São Bernardo do Campo, não biologicamente, nasci em Ribeirão Pires, mas morei 21 anos em São Bernardo, metade praticamente da minha vida em São Bernardo do Campo. Sou filho da classe trabalhadora do ABC Paulista. Meus pais eram sindicalizados, frequentei muitas vezes os sindicatos metalúrgicos e vi o Lula de perto em 1989, fui aluno do Fábio, um dos filhos do Lula, e tenho muito para dizer para vocês aí. Vamos fazer um panorama hoje para chegarmos aí à contemporaneidade e homenagearmos os 80 anos de Luiz Inácio Lula da Silva. Antes de mais nada, eu quero pedir a todas e a todos vocês que deem aqui um like no vídeo, que curtam o vídeo, que disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu, para vocês poderem fazer uma contribuição financeira. Está passando aqui ao pé do vídeo, no banner azul rotativo, a chave do Pix, para vocês poderem fazer um Pix aqui para o meu canal, Flávio Ricardo Vassoler. A chave do Pix é nomade.editora@gmail.com. Eu repito, nomade.editora@gmail.com. Quem estiver aqui no chat do YouTube pode mandar um super sticker, que é uma saudação paga, e ou um super chat, que é uma pergunta paga, e eu vou agradecer muito a vocês. Acessem também o site www.universidadedovassoler.com.br. Vamos lá, gente? Pessoal, é o seguinte, né? Antes de começar a falar do Lula aqui, eu quero fazer uma homenagem paralela à minha amada e saudosa vó Antônia Ângela.
minha querida e amada avó, que faleceu há precisamente 29 anos, em 27 de outubro de 1996. Eu tinha 14 para 15 anos naquele momento da minha vida, há 29 anos, e curiosamente, né, e coincidentemente, minha avó faleceu numa conjuminação aí, com aniversário, em conjuminação com o aniversário do Lula. E falar, então, dos 80 anos do Lula é também fazer uma homenagem à minha avó, que foi boia fria, que foi costureira, como a minha mãe, Marineusa, que Deus também a tenha, que foi digitadora, ao meu pai Tadeu, que foi metalúrgico, que Deus os tenha, porque a trajetória do Lula se confunde em boa medida com a trajetória dos meus ancestrais e de tantos milhões e milhões de cidadãos do Brasil que lutam para sobreviver. Né? O Lula, como nós sabemos, então, que Deus abençoe a minha avó, saudade eterna da minha avó Antônia, eu dedico essa aula, homenageio com essa aula tanto o nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva, quanto a minha amada avó Antônia Ângela, que Deus a tenha, 29 anos sem poder dar um abraço querido e um beijo da minha avó, uma saudade arrebatadora, que fique como homenagem para minha avó também. E o Lula nasceu no interior do estado de Pernambuco, como nós sabemos, numa cidade chamada Caetés, região ali de Garanhuns, e se eu não me engano, o número 13 do PT diz respeito aos 13 dias ao longo dos quais o Lula e sua família viajaram de caminhão pau de arara rumo à cidade de Vicente de Carvalho, no litoral sul aqui de São Paulo. O Lula se estabelece em São Bernardo do Campo, filho de uma família muito pobre, sempre homenageia sua mãe, a dona Lindu, uma mulher a quem ele diz dever os seus valores, os seus princípios. O Lula tem um diploma de uma escola técnica, o único diploma que ele tem é um diploma de escola técnica do Senai, de torneiro mecânico. Com essa profissão, tragicamente acabou perdendo um de seus dedos. Né? Vocês podem ler uma biografia do Lula escrita, o primeiro tomo, ou o segundo ainda não saiu, mas o primeiro tomo escrito pelo Fernando Moraes. Né? E o Lula, gente, tem alguns episódios marcantes ali da sua formação primeva em termos políticos. O Lula, a princípio, era benquisto pelas classes dirigentes quando dizia que não tinha interesse em fazer política. Porque, como nós sabemos, né, as classes dirigentes brasileiras não aceitam que as camadas populares tenham cidadania. Querem relegar o povo brasileiro à perpétua subcidadania. E o Lula diz que, num determinado momento, como líder sindical, foi visitar o Congresso Nacional e se deu conta da completa subrepresentação da classe trabalhadora. E, a partir daí, teve a ideia de fundar esse que é o mais importante partido político, não só do Brasil, como de toda a América Latina e, quiçá, do mundo, o PT, o Partido dos Trabalhadores. Então, fundado pelo Lula, grande líder do PT, grande fundador do Partido dos Trabalhadores. O Lula foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos lá na minha eterna São Bernardo do Campo. Foi fundador da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. E a primeira vez, gente, que eu vi o Lula na vida, né? Curioso isso, né? A primeira vez muito da minha vida, tanto dos meus ancestrais como da minha própria vida, se confunde com essa trajetória. Eu vou explicar por quê. Eu tinha 8 anos de idade e eu sou filho, os meus pais, com quem eu sempre vivi, são da classe trabalhadora, e o meu pai biológico era da classe média de Santos, foi psiquiatra, foi médico, e me pagou boas escolas particulares, de modo que, como um erro do capitalismo brasileiro, porque geralmente não acontece isso, ou você está na caixinha da classe média, ou você está na caixona das camadas populares, da classe trabalhadora, eu pude conviver num trânsito de classes no interstício. E eu me lembro de que na escola particular em São Bernardo, onde eu estudava,
em 1989, eu era o único aluno a defender o Lula contra uma multidão ali de alunos e alunas defendendo Fernando Collor de Mello, que infeliz e lamentavelmente seria eleito presidente em segundo turno em 1989, mas quase deu para o Lula naquela eleição. E eu me lembro de que o meu pai Tadeu, metalúrgico como Lula, resolveu em 89 me levar, eu tinha 8 anos de idade, me levar para um comício do Lula de campanha presidencial que ia acontecer, que aconteceria ali no Paço Municipal, no centro de São Bernardo do Campo. Quem conhece lá São Bernardo sabe que o Paço Municipal é o local onde fica a prefeitura de São Bernardo, e o Lula fez um comício por lá. Não foi um comício naquela ocasião no estádio 1º de Maio, o estádio da Vila Euclides, que ficou famosíssimo em fins dos anos 1970, quando o Lula comandou as greves dos trabalhadores por melhores salários, em plena ditadura militar, ali, à época, se eu não me engano, ainda governo do Ernesto Geisel, e o Lula foi preso, né, foi prisioneiro político pela primeira vez, que se tornaria uma segunda vez prisioneiro político do Estado brasileiro, com a farsa da Operação Política Lava Jato. Mas pela primeira vez foi prisioneiro político do horror da ditadura militar, né? E é curioso contar uma história para vocês, porque a dona Lindu, que Deus a tenha também, faleceu quando Lula estava no cárcere da ditadura, na Polícia Federal. E à época, se eu não me engano, mas creio que não me engano ao dizer isso, o diretor da Polícia Federal à época era o Romeu Tuma. E o Romeu Tuma, mesmo trabalhando para a Polícia Federal à época da ditadura, teve a dignidade de permitir que o Lula fosse velar a sua mãe, a dona Lindu. Mesmo como prisioneiro político da ditadura, o Lula teve essa permissão. Vocês se lembram que os carrascos do Lula, o ex-juiz parcial Sérgio Moro e aqueles do Ministério Público com os quais estava mancomunado, como nós sabemos hoje pela Vaza Jato, que desmontou a farsa da operação política Lava Jato, não permitiram que o Lula velasse o seu irmão, gente. Queriam levar o Lula para uma base aérea para que ele pudesse velar o corpo do irmão, uma vergonha, um desrespeito tremendo com a figura da importância política e histórica do Lula. Pois bem, eu tinha 8 anos de idade e eu me lembro desse dia como se fosse agora, um Paço Municipal de São Bernardo abarrotadíssimo com os trabalhadores e trabalhadoras, e o Lula no palanque montado, discursando lá pelas tantas, como obviamente uma criança de 8 anos de idade não tinha altura para conseguir, como um periscópio, pairar sobre a multidão. Eu espichei o pescoço para ver o Lula, e meu pai, vendo isso, me colocou sentado nos seus ombros, e aí eu pude ver o Lula, pude como que sentir as ondas da sua voz potente, que nós todos e todas conhecemos, e eu pude ver como as pessoas ali, pude ver como as pessoas estavam magnetizadas pelo Lula ali, discursando em São Bernardo, gente. Foi uma coisa assim tremenda, e eu nunca vou me esquecer daquela oportunidade, daquela ocasião, quando muito criança eu pude entender, pude começar, logicamente que eu não tinha a menor noção da psicologia social, da psicologia de massas, é claro que não, era uma criança, mas eu fiquei completamente hipnotizado e magnetizado por aquela situação. Desde então, gente, momentos da vida do Lula, da sua família e da minha vida se cruzam. Em 1996, 7 anos depois ali da primeira candidatura do Lula a presidente, uma candidatura em que o Lula representava um PT muito mais reformista no sentido estrutural do que o PT de hoje, eram outras circunstâncias também. Ainda havia, mesmo que aos frangalhos, a União Soviética, ainda se falava nos debates políticos em luta de classes, o vocabulário da esquerda ainda rasgava os debates políticos.
Em 1996, já tendo Lula perdido 2 eleições, no segundo turno, em 89, para o Fernando Collor, no primeiro turno, em 1994, para o Fernando Henrique Cardoso, para quem o Lula perderia ainda uma segunda eleição, também no primeiro turno, em 1998. Em 1996, eu tive aula de biologia, na 8ª série, com Fábio Lula da Silva, filho do Lula. Eu era a cara do Lula, e eu conversei com o Fábio, né, não o vejo há 29 anos, né, e conversei com ele à época, perguntei como é que o Lula estava, trocamos muitas ideias e aprendi sobre o sistema, à época digestivo, hoje digestório. Ele deu boas aulas ali no colégio onde eu estudava, em São Bernardo, colégio singular, naquela ocasião. E em 2002, no ano emblemático em que o Lula foi eleito pela primeira vez presidente, eu estava estudando Direito na Faculdade de Direito da USP, o Largo São Francisco, né? Uma faculdade de um ambiente bastante conservador, lamentavelmente conservador. Não foi o único motivo pelo qual deixei o curso de Direito, mas a atmosfera conservadora do Largo São Francisco contribuiu também para isso. Eu não tinha vocação para o direito, com todo respeito às pessoas que são advogados e advogadas, juristas que estejam assistindo aqui a essa aula, mas havia uma famosa sala, a Sala dos Estudantes ali na São Francisco, a qual muitos palestrantes, muitas figuras da intelectualidade, da academia, da política, iam e vão até hoje para fazer os seus pronunciamentos, ministrar suas palestras, fazer as suas conferências. E o Lula foi fazer um discurso perto do primeiro turno, portanto, em outubro de 2002, foi nessa palestra, na Sala dos Estudantes ali da São Francisco, estiveram presentes o Eduardo Suplicy, o José Dirceu e o que seria ministro-chefe da Casa Civil do Lula, e, claro, o Lula. E eu me lembro de que eu cheguei em cima da hora para essa fala do Lula, o Vassolerzinho jovem pra caramba, e eu estava com uma camiseta do Che Guevara, que era meu ídolo à época, né? O Vassoler bem mais à esquerda do que hoje. Estava com uma camiseta do Che Guevara, eu fiquei em pé, em frente à mesa, a partir da qual o Lula discursou, e muitas pessoas já falavam do mote Lulinha, Paz e Amor. Aliás, o Serra, né, que foi o adversário do Lula pelo PSDB naquela eleição de 2002, ficava reiterando, né, esse mote do Lulinha, Paz e Amor como uma ironia. Por quê, gente? Porque o Lula de São Bernardo, o Lula do Sindicato dos Metalúrgicos, o Lula da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, o Lula do PT, é um Lula incisivo, é um Lula de uma voz que nós conhecemos sempre muito grave e um pouco esganiçada. É um Lula que quando foi, porque a primeira candidatura do Lula, algumas pessoas talvez não se lembrem disso ou não saibam, foi para o governo do estado de São Paulo e perdeu para o Franco Montoro. Depois o Lula, em 86, se tornou o deputado federal mais votado da história do Brasil até então. E o Lula tinha como lema: vote em mim, eu sou como você. Quem dera pudéssemos superar as alienações, pudéssemos superar as novelas da Rede Globo, pudéssemos superar todas essas estupidezes, pudéssemos educar politicamente para que essa consciência de classe fizesse com que as pessoas das camadas populares acreditassem não só no Lula, mas sobretudo em si próprias. Para que quem gera a riqueza do Brasil, quem gerou historicamente a riqueza, pudesse governar esse país de verdade. O Lula foi abrandando a sua retórica, foi se tornando mais esmerado. O Lula, nas suas vestes, o Lula, de princípio, vestia camiseta para fazer discurso, não aparava propriamente a barba, tinha os cabelos desgrenhados, né?
O Lula vestia, às vezes, paletó, mas mal ajambrado. Por quê? Porque ele não estava preocupado com essas questões, ele estava preocupado em mudar efetivamente o país. Mas, infelizmente, né, 300 anos de barbárie, de escravidão no Brasil, uma classe dirigente ignorante até a medula, odiosa, preconceituosa, antipovo, anti-Brasil em enormes fileiras, não querendo dividir nada da riqueza que sequestra do povo brasileiro, né? Impinge com seus meios de comunicação, com sua indústria de publicidade, os parâmetros de cima para baixo, fazendo com que as pessoas mais pobres tenham vergonha de sê-lo. E uma das características do meu trabalho, e as pessoas que acompanham aqui o meu trabalho já há bastante tempo sabem disso, é a identificação com as minhas origens da classe trabalhadora. Eu continuo, é claro, sendo um trabalhador, pelo grande esforço dos meus ancestrais que foram explorados como trabalhadores pouco qualificados, e pelos programas sociais do governo Lula, porque eu fui bolsista da CAPES, eu primeiro recebi bolsa da CAPES para fazer meu doutorado. Depois eu fui bolsista da CAPES para fazer um doutorado sanduíche nos Estados Unidos. Então, da mesma forma que pessoas do povo brasileiro recebem o Bolsa Família, eu recebi o Bolsa Família acadêmico para poder estudar e jamais teria tido condições de estudar nos Estados Unidos não fosse a mediação da Bolsa da CAPES, a quem eu agradeço muito. Bolsa essa robustecida durante o governo Dilma, que é a sucessora dos dois primeiros governos do Lula. Então, o Lula ele foi mudando a sua retórica, ele passou com a supervisão propagandística do Duda Mendonça, que a princípio havia tido uma rejeição dentro do PT, porque havia trabalhado com Maluf, que é essa figura da extrema-direita, uma figura conhecida aqui em São Paulo, talvez pessoas de fora do estado de São Paulo não se lembrem do Maluf, que hoje já tem uma idade provecta, mas o Duda havia trabalhado com o Maluf, só que depois de perder 3 eleições, o Lula resolveu que teria que ganhar a eleição, colocou o José Dirceu como responsável por fazer as articulações políticas para superar esse coro de 1/3 de esquerda da sociedade brasileira, o terço histórico, e fazer com que o PT pudesse, o Lula pudesse, para que pudessem ser eleitos, para que o Lula pudesse, enfim, chegar à presidência da República, como felizmente chegou naquele ano. Então o lema era um Lula mais brando, um Lula que falava mais compassadamente, um Lula vestindo um terno bem cortado, com gravatas de nó bem feito, um Lula maquiado. E esse Lula foi eleito pela primeira vez em 2002. E vejam vocês, né? No dia 27 de outubro de 2002, né, 6 anos depois do falecimento da minha amada avó Antônia, hoje já faz 29 anos, eu me lembro de que o Lula foi eleito pela primeira vez com uma votação expressiva, a maior da história da democracia no Brasil, derrotando o candidato do PSDB, José Serra, e o Lula foi à Avenida Paulista, com um palanque montado em frente ao prédio da Gazeta e ao colégio, ao cursinho do Objetivo, ali na Paulista, e o Lula foi lá discursar. À época, o José Genuíno também havia sido candidato ao governo do estado de São Paulo, e infelizmente, se eu não me engano, ele perdeu para o Alckmin, que hoje, vejam vocês como o mundo dá voltas, hoje o Alckmin é vice-presidente da República, hoje o PSDB está esmilinguido, como nós sabemos, foi tratorado aí pela extrema-direita, foi tratorado também por quadros do próprio partido, como o Aécio Neves, que não aceitou o resultado da sua derrota em 2014 para Dilma Rousseff, o João Dória. Sabemos que o PSDB deixou um vácuo aí no campo se é que nós podemos falar em direita minimamente democrática e civilizatória, porque no Brasil a gente sabe que é um tapetão, é um conluio terrível, né? E o Lula esteve lá na Avenida Paulista e foram muito grandes as esperanças movidas pelo primeiro governo Lula, que começou ali com
questões de aumento da taxa de juros, aumento de superávit, depois teve o complô midiático do mensalão. A gente sabe, né? É mensalão, é petrolão. Nunca a direita brasileira faz quaisquer dessas coisas. Nunca o problema é estrutural. Sempre, como nos ensina o Gessé Souza, o sociólogo brasileiro Gessé Souza, sempre por detrás da possibilidade de haver uma mudança via executivo para trazer cidadania para o povo brasileiro, sempre o lema lacerdista do Jânio Quadros, quadrista e agora lavajatista da corrupção. Né? Não é uma questão estrutural, não tem a ver com as deformações do sistema político brasileiro, não. É a imputação que se faz a líderes do trabalhismo brasileiro, como Vargas e o Jango, depois ao PT, ao Lula. Nós sabemos isso. Isso está desvelado, apesar de que, na questão aí do famoso escândalo do INSS, que começou no desgoverno do criminoso condenado, do nazi fascista Jair Bolsonaro, que está prestes a ir para a Papuda, né? Essa figura da extremíssima direita, né? Começa uma coisa lá, o PT dando possibilidade para a Polícia Federal investigar, desbarata, né? O governo Lula 3 desbarata o esquema, e a mídia tentou aparelhar isso com a extrema-direita para imputar mais uma vez algum tipo de pecha e dificultar essa que pode vir a ser, em 2026, a 4ª eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, que já é o presidente mais longevo da história democrática do Brasil, né? Porque o Vargas ele ficou de 30 a 45 no poder, mas ali como ditador, oficialmente como ditador entre 37 e 45, na ditadura do Estado Novo, naqueles primeiros 7 anos, revolucionariamente, até haver uma Constituição primeira, em 34, salvo engano, e o Vargas governou democraticamente de 50 a 54. Se nós formos pensar em termos eleitorais, o Lula já ultrapassou o Vargas. Se o Lula for eleito ano que vem, que é o que nós claramente desejamos e é algo para o qual nós certamente trabalharemos, o Lula terá permanecido no poder durante 16 anos, né? Se aproximando aí do tempo total do Vargas, mas não o ultrapassando, né? E o Lula sai dos seus 2 primeiros mandatos como o presidente mais bem avaliado da história do Brasil. O Lula, diferentemente do professor da Universidade de São Paulo e grande sociólogo brasileiro, tendo sido orientando de um dos maiores intelectuais da história do Brasil, Florestan Fernandes. O Fernando Henrique Cardoso, que não fez uma universidade, não criou uma universidade federal. O Lula criou uma série de universidades federais. O Lula criou institutos técnicos federais, com um plano de carreira para os professores e professoras que trazia salários digníssimos para aqueles e para aquelas que quisessem fazer mestrado e doutorado, chegando a igualar o salário das universidades públicas e federais. O Lula deu aumento para o funcionalismo, os aumentos reais clamorosos do salário mínimo tiraram o Brasil do mapa da fome e deram cidadania pela primeira vez a estratos fundamentais da sociedade brasileira, né? O Brasil se tornou um exemplo para o mundo. E depois dos 2 primeiros governos do Lula, o Lula, tendo como ministra de Minas e Energia a Dilma Rousseff, o Lula apontou-a como a sua sucessora. E a Dilma, como nós sabemos, fez o primeiro governo tentando aprofundar, inclusive, medidas para utilizar bancos públicos para diminuir juros no Brasil, fazer ensaios desenvolvimentistas, e nós sabemos que a Dilma Rousseff, já no bojo da operação política Lava Jato, ela tomou um golpe parlamentar, o Lula foi tornado prisioneiro político pela segunda vez do Estado brasileiro, a partir do comando do ex-juiz parcial e, lamentavelmente, hoje
senador pelo estado do Paraná, Sérgio Moro, que estabeleceu a sua carreira política lançando mão do Lula como escada. Sérgio Moro sem Lula não é absolutamente ninguém. Ninguém. É uma figura que, obviamente, não tem luz própria. O Lula, gente, ele não é apenas e tão somente esse grande líder. Ele é uma resultante vetorial de um sem número de movimentos sociais. O Lula é filho das comunidades eclesiais de base, as SEBs, da Igreja Católica. Lembre-se de que um grande amigo do Lula é o Frei Beto. Né? O Lula é filho da teologia da libertação. O Lula é filho da confluência do cristianismo, o verdadeiro Jesus Cristo, que era um revolucionário, que certamente esteve, e hoje também estaria, ao lado dos condenados da terra, dos proscritos, dos mais pobres. O Lula, como filho da teologia da libertação, viu uma conjuminação entre transformações sociais profundas e o cristianismo. O Lula representa os setores progressistas da Igreja Católica. O Lula representa a classe trabalhadora organizada no moderno sindicalismo do meu eterno ABC paulista. O Lula representa o movimento dos trabalhadores sem terra. O Lula representa a intelectualidade progressista e humanística do Brasil, sobretudo ali vindo da Universidade de São Paulo, Sérgio Buarque de Holanda, Antônio Cândido, Marilena Chauí, Paul Singer, tantos nomes fundamentais, Florestan Fernandes, tantos nomes fundamentais que estiveram na base da formação do PT. Né? Então, o Lula é uma amálgama de tendências e movimentos sociais. Não representa e nunca representou apenas a si próprio. Né? Nós sabemos, eu não vou citar nomes aqui, porque são pessoas cujas carreiras políticas estão completamente incineradas, mas tem um eterno candidato à presidência da República que só faz representar a si próprio, a sua vaidade, não está ancorado em nenhuma base de movimento social profundo e verdadeiro. Coisa muito diferente do Lula. Aliás, esse outro candidato precisa sempre criticar o Lula para tentar subir, para tentar usar o Lula como escada, como o Sérgio Moro fez. Né? Pensem aí sobre quem eu estou falando. Não vou citar o nome dessa pessoa, fazendo uma homenagem aqui aos 80 anos do Lula. O Lula, gente, foi submetido 2 vezes a prisões injustas, a prisões arbitrárias, e nenhuma delas fugiu. Olha, o Pepe Mujica, grande amigo do Lula, ex-presidente do nosso querido Uruguai, um país pacato, um país simpático, um país tranquilo, né? Eu vejo Montevidéu como uma possível casa no futuro, aí, a capital uruguaia, muito bonita a capital uruguaia, pacata, singela. O Pepe Mujica falou: Lula, querem prendê-lo arbitrariamente, peça asilo numa embaixada. E o que o Lula disse? Eu não vou fugir, eu não vou pedir asilo em embaixada porque eu sou inocente e eu vou provar para o povo brasileiro que me elegeu 2 vezes como presidente, que eu sou inocente, e eles que vão ter que provar alguma coisa contra mim, porque não vão achar prova alguma. Assim disse o Lula. E como nós sabemos, né, os processos que condenaram o Lula pelo Sérgio Moro, nós sabemos a dificuldade de expressão intelectual e de português do Sérgio Moro, né, uma figura com muita dificuldade intelectual, né, nós sabemos disso, processos mal escritos, mal ajambrados, não reuniram nenhuma prova. O Lula ficou 582 dias na carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no bairro de Santa Cândida, ao qual eu fui em junho de 2018. Fiz já um vídeo das viagens de Vassoleira, resgatando vídeos que havia feito à época. Eu vi a vigília Lula livre, o mote da época era Lula livre. Quem não se lembra? Não faz tanto tempo. E naquele momento, com suma tristeza, mesmo sendo acompanhado por pessoas de movimentos sociais e sobremaneira do movimento dos trabalhadores sem terra, o MST, que lhe davam bom dia, boa tarde, boa noite,
Havia também o acampamento Marisa Letícia. Aliás, no bojo de todo o horror a que o Lula e a sua família foram submetidos pela operação política Lava Jato, essa farsa jurídica, farsa jato, né? Um exame à época, se eu não me engano, não sei se uma ressonância magnética da cabeça da dona Marisa, ex-mulher do Lula, que Deus a tenha, faleceu no bojo de tudo isso, foi feito um exame da dona Marisa e um jornalista inescrupuloso, cujo nome eu não vou mencionar aqui porque me dá náusea, quis divulgar a imagem do exame da dona Marisa. Apreenderam aparelhos dos netos do Lula, entraram arbitrariamente na sua casa, não encontraram absolutamente nada. E o Lula ainda teve, além do seu irmão Vavá falecido, que era uma referência, o irmão mais velho do Lula, o Lula ainda teve um netinho, o Arthur, morto de meningite, jovenzinho, e pessoas da extrema-direita, que, na verdade, no lugar do coração e do cérebro tem o fígado, tem o ódio, à época, eu me lembro bem, fizeram postagens torcendo, vibrando com a morte de uma criança. Olha, gente, essas pessoas, na Alemanha hitlerista, eu sei ao lado de quem estariam. Essas pessoas raivosas, hidrofóbicas, como é que se pode vibrar com a morte de uma criança? É inacreditável. Mas você sabe que ódio é esse? É o ódio de um país historicamente deformado por classes dirigentes, um país que, com seus canais de televisão de esgoto, um país que faz com que os mais pobres tenham vergonha de si mesmos, faz com que haja clivagens entre os próprios pobres, de modo que, pelo horror do racismo, haja a tentativa de brancos pobres querendo se diferenciar de brasileiros negros e pardos, por esse horror do racismo, por essa herança odiosa da escravidão. Leiam o livro, né? O Pobre de Direita, A Vingança dos Bastardos, do sociólogo brasileiro Gessé Souza. A gente encontra essas clivagens e pessoas que não aceitam que um camarada que viveu em casa que era alagada por enchente, um camarada que não tem diploma universitário, mas tem o diploma dos movimentos sociais, da vida, do conhecimento político. Aliás, qualquer pessoa que já assistiu a entrevistas e a pronunciamentos do Lula sabe a capacidade brilhante. O senhor Sérgio Moro, supostamente, bom, eu digo supostamente, tem um título de doutor por uma universidade no Brasil, mas nós sabemos a sua dificuldade de expressão, a sua dificuldade intelectual. O Lula é filho do povo brasileiro, tem um diploma de torneiro mecânico e é infinitamente mais inteligente, o que também não é muito difícil, do que o senhor Sérgio Moro. O Lula é muito capaz, muito inteligente, muito bem formado pelos movimentos sociais e pela vida. E foi discriminado por classes dirigentes, como o povo brasileiro é discriminado para permanecer no seu lugar e não se apropriar das rédeas e da riqueza que o povo brasileiro ele mesmo produz. Na eleição de 2002, eu me lembro de que o Serra usou o mote de que o Lula não tinha diploma, mas ali já não colava. Eu me lembro também da Regina Duarte voltando ali em 2002 para falar do medo novamente, coisa que já havia feito em 89. A Regina Duarte, nós sabemos, apoiadora de Jair Bolsonaro. O Lula ficou no Brasil, o Lula enfrentou os seus carrascos e ninguém podia imaginar, nem o mais otimista filiado do PT, nem o mais encarniçado lulista poderia imaginar em 2018, com o Lula prisioneiro político e com o mote Lula livre sendo reiterado por todas e todos nós, que 4 anos depois, a Fênix Lula se tornaria pela terceira vez presidente do Brasil. É inacreditável. Só que aí eu me lembro de uma fala do recém-falecido grande jornalista brasileiro, escritor Mino Carta, fundador da revista Carta Capital, grande Mino Carta, que Deus o tenha também. O nosso querido Mino Carta, secundado
junto com o Fernando Moraes, biógrafo do Lula, eles foram para a carceragem lá da Polícia Federal, em Curitiba, visitar o Lula, e a saída ali da Superintendência da Polícia Federal, o Minucarta deu uma declaração de que o Lula era uma força da natureza. Procurem esse vídeo, deve estar no YouTube, porque o Lula ali preso, em nenhum momento se entregou à apatia, à prostração, se sabia inocente, um verdadeiro guerreiro. Hoje, quando a gente vê o Lula fazendo exercícios, com ótima saúde, com ótimo vigor, mostrando para essa chusma da classe dirigente, que não gosta do povo brasileiro, que não gosta do Brasil, que vampiriza o Brasil, que vai disputar mais uma eleição, e já disse no Sudeste Asiático que vai disputar uma eleição, disse isso na Indonésia, né, que vai disputar a eleição em 2026, o Lula está forte, está firme, goza de boa saúde, faz exercício todos os dias, não é novidade. Ele mesmo diz que quem sobreviveu à fome no semiárido nordestino sobrevive ao que quer que seja. Palavras do próprio Lula. E o Lula saiu da prisão. Eu me lembro de o Lula saindo da prisão em Curitiba, ao lado da sua... A dona Marisa faleceu, que Deus a tenha, o Lula se casou novamente com a Rosângela Janja, socióloga, filiado ao PT, e o Lula saiu, e assim que saiu da prisão, viu a revogação dos seus processos arbitrários, dos processos ilegais, foram todos reformados pelo Supremo Tribunal Federal, e o Lula se tornou candidato. E o povo brasileiro passou, certamente, pelos piores momentos da sua história recente, com um nazifascista, hoje criminoso, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, com fartíssimas provas, coisa muito distinta do que se deu com Lula, o senhor Jair Bolsonaro, esperado pela Papuda, logo na Papuda, o senhor Jair Bolsonaro fez o pior governo da história do Brasil. E o Brasil teve a tragédia de, em meio ao horror da pandemia do Covid-19, ter um despresidente negacionista, ter uma figura de extrema-direita, anti-povo, anti-vacina, anti-lockdown, anti-tudo, anti-vida por excelência. Mesmo assim, com a abdução feita pelo antipetismo midiático, pelo consórcio lavajatista midiático, com influência do Departamento de Estado dos Estados Unidos, um consórcio odioso, o fato é que, se não fosse o Lula na eleição de 2022, é possível que hoje eu não estivesse aqui, é possível que sequer eu estivesse no Brasil, que eu talvez não tivesse voltado de Portugal para o Brasil, porque pessoas como eu não teriam guarida aqui no Brasil, dadas as nossas posições republicanas, democráticas, progressistas. E se o Bolsonaro tivesse sido reeleito para despresidente, nós sabemos que, como Donald Trump, que é candidato a ditador dos Estados Unidos, tentaria implodir as instituições, como tentou explodir as instituições a partir do golpe de Estado, da tentativa de golpe de Estado, que foi perpetrada em 8 de janeiro de 2023. E hoje, ele, como cabeça desse intentona, e os demais estão condenados. Havia planos para assassinar o Lula, o Alckmin, vice-presidente, e o Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, à época. E o Lula sobreviveu também a isso. Então, quando a gente olha para a vida do Lula, a gente realmente entende o sentido do que é justiça, do que é superação, do que são dissabores. É uma vida literária, histórico-literária. A gente pega a noção de martírio, de dor, de heroísmo, e a gente percebe que muitas vezes se atribui heroísmo à superação de obstáculos gigantescos, à noção de sofrimento redimido,
Vocês não viram isso na trajetória do Lula? É impressionante. O Lula mostra para o povo brasileiro a denegação do que ele chama de complexo de vira-lata, que é a aceitação de um papel menor para um país que tem um dos maiores PIBs do mundo, que tem uma das maiores populações do mundo, que tem no seu berço mineral, hídrico, na sua capacidade intelectual, das suas grandes universidades e empresas, alguns dos maiores patrimônios da humanidade. Portugal, que nos colonizou, hoje não passa de mera sombra do Brasil. Belo país, morei em Portugal 3 anos, mas perto do poder do Brasil, Portugal hoje é um arremedo. Então, gente, o Lula é um líder respeitado internacionalmente. Não é porque o Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, se voltou uma vez para o Lula e falou: "This is the most popular politician in the world." Esse é o político mais popular do mundo. Claro que, em face do lacaísmo das classes dirigentes brasileiras em relação aos seus patrões dos Estados Unidos, que o presidente dos Estados Unidos tenha dito isso, foi capitalizado por propaganda, como propaganda política, para que o Lula pudesse aí ter mais capital político, mais ainda do que já tinha. Então é impressionante, e minha vida, ela é mediada pela classe trabalhadora, ela é mediada por programas sociais que me permitiram, como eu já disse, fazer meu doutorado com bolsa e poder ir para os Estados Unidos, fazer um doutorado sanduíche com uma bolsa de uma instituição federal, à época de um governo progressista. Eu me lembro de professores meus da Universidade de São Paulo me dizerem que a época do Fernando Henrique Cardoso, quando eles haviam feito graduação ou pós-graduação, a bolsa de doutorado de sanduíche era muito parca, porque não havia investimento em pesquisa. O Fernando Henrique, a tendência do PSDB, neoliberal, entreguista, é a noção de que o Brasil tem que ser uma roldana subserviente do imperialismo dos Estados Unidos, que o Brasil não tem condições de ter uma grande indústria de engenharia civil, uma grande indústria naval, de exportar tecnologia. Gente, eu estava morando em Moscou em 2008, e os angolanos e angolanas, de quem eu fui muito amigo ali na Universidade Russa da Amizade dos Povos, tinham o Brasil como exemplo e queriam muitos deles, engenheiros e engenheiras, trabalhar em empreiteiras brasileiras que estavam em Angola. Nós sabemos o estrago econômico que a Lava Jato, em conluio com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, que eles fizeram na economia brasileira. Quantos empregos perdidos, quanta esperança revogada. Então, em nome da retirada do Brasil do mapa da fome, em nome da distribuição de renda, mesmo que não revolucionária, mesmo que talvez em termos de ideais grandiloquentes, mais tímida do que nós gostaríamos que fosse, mas em comparação com a história concreta e real do Brasil, não com a ideia de algum revolucionário de gabinete, uma mudança substantiva que trouxe cidadania, sonhos, mais estudo, mais capacidade de ter eletrodomésticos, de ter dignidade e cidadania. Quem poderia imaginar um filme como o da Ana Mui Laerte, Que Horas Ela Volta, se não como fruto do governo Lula? Pessoas aí da escola pública entrando na Universidade de São Paulo, na Unicamp, na Unesp, nas federais. Tá aí, gente. Então, nesse dia, 27 de outubro de ia falar o 1996 já. Nesse dia 27 de outubro de 2025, eu quero dar os parabéns para Luiz Inácio Lula da Silva, grande líder político brasileiro, tripresidente do Brasil, será tetrapresidente do Brasil, oxalá em 2026 será reeleito, e dizer, Lula, que eu, representando aqui a minha avó Antônia, que faleceu precisamente há 29 anos, no dia 27 de outubro de 1996, costureira, representando a minha mãe, Marineusa, digitadora, e representando meu pai Tadeu, metalúrgico como você, a minha vida foi transformada pelo estudo, pela educação, pelo trabalho acumulado de gerações, pelas políticas sociais. Então, você, que é um batalhador da classe trabalhadora, que lutou aí pelos direitos da classe trabalhadora, sabe o que é uma família como a minha,
ter conseguido, com os direitos trabalhistas, fundo de garantia por tempo de serviço, 13º salário, adiantamento de férias, PIS/PASEP, que tudo isso reunido permitisse, com muito esforço, ao meu pai, à minha mãe, à minha avó, que nós comprássemos uma casa em São Bernardo. É isso que você quer para o povo brasileiro por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Então, com tudo isso, sabendo o valor das conquistas econômico-sociais, econômico-políticas, que no Brasil você, mais do que ninguém, representa, eu quero dar aqui os parabéns ao Lula. É um orgulho ter origens totalmente iguais às do Lula, com os meus ancestrais, é um grande orgulho. E tendo estudado na Rússia, na Universidade Russa da Amizade dos Povos, tendo estudado nos Estados Unidos, na Northwestern University, e tendo lecionado em Portugal, na Universidade do Minho, em vários momentos, por causa dessa classe dirigente lacaia, ignorante, antipovo e anti-Brasil, muitas vezes, quando sabiam que eu era brasileiro, era como se eu tivesse que provar 2, 3, 4 vezes mais por que eu estava ali. Só que num sentido que me é muito compreensível, porque vivenciável, porque tangível, eu nunca baixei a cabeça. Eu acho um absurdo, eu acho um crime que uma pessoa receba um julgamento por sua etnia, por seu gênero, por sua nacionalidade ou por seu credo. Aí eu me lembro, né, do Martin Luther King Jr., que tem o mesmo espírito do Lula, que as pessoas sejam vislumbradas pelo seu caráter, pelo seu esforço, pela sua personalidade, jamais pela cor da pele, por nacionalidade, por ascendência. Mas, infelizmente, como a classe dirigente brasileira vampiriza o povo brasileiro, não quer o nacional desenvolvimentismo no Brasil, não quer cidadania para todos, quer um exército industrial de reserva grande para achacar o pagamento de salários no Brasil e transformar o Brasil num país de capitalismo de superexploração de mão de obra. Como é assim, então eu quero dizer que não ser vira-lata, no sentido empregado pelo Lula nessa expressão, não abaixar a cabeça, me fez desenvolver este canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, a Universidade Virtual do Vassoler, com seus 5 anos, 53 cursos, o 53º está chegando aí, e mais de 10 mil alunos, falando 7 línguas, tendo feito graduação, mestrado e doutorado no Brasil, na melhor universidade do Brasil, a Universidade de São Paulo, e tendo feito pós-doutorado lá na Northwestern University dos Estados Unidos, que é uma excelente instituição por lá. Eu falo isso porque não se trata apenas e tão somente, como os liberais farsescos e mentirosos, discriminatórios do Brasil querem dizer, com meritocracia. É uma confluência de oportunidades que deveriam ser direitos para todos e infelizmente se tornam privilégios, com programas sociais fundamentais. Eu não estou denegando que há o meu esforço, mas há uma confluência de todas essas oportunidades que eu gostaria de ver estendidas para todas e todos. Esse é o meu ideário. Então, tendo críticas, muitas vezes, ao Lula, tendo uma percepção de que certos aspectos conciliatórios podem tolher, e tolheram talvez nos primeiros governos, aprofundamentos maiores das transformações, tendo Lula herdado emendas de relator, achacando o executivo pelo legislativo, hoje da pior qualidade possível, como o próprio Lula, em recente depoimento, em recente pronunciamento, falou, o Lula herdando aí um contexto de tentativa de reconstrução da institucionalidade brasileira após a destruição, o horror do desgoverno Bolsonaro, e numa sequência golpista que remonta ao Michel Temer, como nós sabemos, o Lula aí está firme e forte, tem falado da integração Sul-Sul, tem falado dos BRICS, então quero aqui dar os parabéns ao Lula, dizer que meus pais, minha avó Antônia, minha mãe Marineusa, meu pai Tadeu, trabalhadores como você, Lula, de origem trabalhadora como você, Lula, junto comigo, nós desejamos a você um felicíssimo aniversário, uma linda idade, uma provecta idade de 80 anos, uma idade bíblica, vamos dizer assim,
de uma idade de patriarca, de faraó, não de faraó, de profeta, vamos dizer assim. E o Lula está aí como grande líder e fará, se Deus quiser, será reeleito ano que vem para conter a extremíssima direita, o caráter anticivilizatório que infelizmente galvanizou o poder político no Brasil. É isso, gente. Parabéns ao Lula. E para fechar aqui essa aula, eu quero, hoje, pela última vez, fazer um convite a todas e a todos vocês. É o último convite que eu faço para que vocês se inscrevam na aula especial e 100% gratuita que eu, professor Flávio Ricardo Vassoler, vou ministrar amanhã, terça-feira, 28 de outubro de 2025, a partir das 8 horas da noite, ao vivo. Aula especial. Por que especial? Porque não estará disponível abertamente aqui no meu canal do YouTube, só as pessoas inscritas poderão assistir a essa aula, tá? Aula especial e gratuita. Sobre o quê? Sobre duas grandes obras de Dostoiévski, ó, Memórias do Subsolo, que eu estou mostrando aqui para vocês, e O Sonho de um Homem Ridículo. Essa novela de 1864 e este conto de 1877, que perfazem aquilo que eu vou chamar de a Divina Comédia de Dostoiévski, saindo dos píncaros e dos subsolos da mágoa, do ressentimento e do rancor do homem do subsolo, da impossibilidade de sair aí da mágoa, do rancor, do cárcere do subsolo, para chegar até essa trajetória salvífica de encontro redentor e transcendental do homem ridículo em O Sonho de um Homem Ridículo. Amanhã, terça-feira, dia 28 de outubro, a partir das 8 horas da noite, aula especial e gratuita. Vassoler, eu quero me inscrever nessa aula especial e gratuita sobre Dostoiévski, mais essa aula especial que você vai ministrar. Como é que eu faço, Vassoler? Então vamos lá. Acabei de colocar aqui no chat do YouTube um link para vocês fazerem a inscrição. Esse link está aparecendo aqui embaixo na tela e vocês podem clicar nele. Vocês podem ir até a página de inscrição, podem colocar os dados e clicar em enviar e vai estar tudo certo. Vocês vão estar inscritas e inscritos aqui nessa aula especial e gratuita, tá? Uma alternativa, uma outra possibilidade, uma alternativa de inscrição é este QR Code que está aparecendo na tela. Quem estiver assistindo a essa aula pela televisão ou pelo computador, pode abrir a câmera do celular, mirar este QR Code com a câmera do celular, e daí vocês vão ser levadas e levados para a página de inscrição, colocam os dados, clicam em enviar, tá tudo certo, vocês estarão inscritas e inscritos. E ainda dá tempo de vocês entrarem no grupo de WhatsApp da aula especial, no qual eu tenho colocado vários conteúdos dostoiévskianos para vocês se prepararem, poderem se preparar para a aula. Aula especial e gratuita, Memórias do Subsolo e O Sonho de Homem Ridículo, do grande mestre russo Fyodor Dostoiévski. Inscrição pelo link que está aqui no chat do YouTube, pelo link que está na descrição desse vídeo, que vai estar no comentário afixado sobre esse vídeo, e inscrição também pelo QR Code. Tá bom, gente? Então, gente, eu quero agradecer. Tem até um copinho d'água aqui, vou tomar uma água. Eu quero agradecer a todas e a todos vocês pela audiência a mais essa aula ao vivo com Vassoler. Eu peço que vocês deem aqui um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu, para vocês poderem fazer uma contribuição financeira. Está passando aqui ao pé do vídeo, no banner azul rotativo, a chave do Pix, para vocês poderem fazer um Pix aqui para o meu canal, Flávio Ricardo Vassoler. A chave do Pix é nomade.editora@gmail.com. Eu repito, nomade.editora@gmail.com.
gmail.com. Se inscrevam aqui no canal e toquem a sinetinha para vocês poderem receber as notificações. E acessem também o site www.universidadedovassoler.com.br. Finda mais uma aula com Vassoler. Taca a vinheta, produção. Tchau, pessoal.